O profeta Ezequiel é um dos profetas que profetizaram muito mais a respeito do período da igreja do que propriamente para o Israel da época dele. No vídeo anterior eu falei a respeito de como Deus usava seus profetas, começando a profecia ali para o Israel da época deles ou para as nações da época deles, e essa profecia ganhava uma expansão para o período da igreja até os últimos dias. Nós estamos meditando em Ezequiel capítulo 36 e você vai ver aqui que esse texto de Ezequiel capítulo 36 é um texto que fala muito a respeito dos últimos dias e como Deus está preparando a igreja que vai viver nos últimos dias e está alertando o Israel literal a ficar de olho, porque as nações vão formar um conjunto de povos, um conjunto de nações para invadir aquela terra. Esse é mais um vídeo falando a respeito dos últimos dias através do profeta Ezequiel. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. No vídeo de hoje nós vamos ler um texto que está falando a respeito do período da grande tribulação. Deus começa a falar com os montes de Israel, Deus começa falando com a terra do Israel literal, e ele cita até o nome daqueles que vão invadir Israel, do povo que vem da descendência de Edom, Edom que em um determinado momento se misturou com as filhas de Ismael e surgiu ali um grande povo, uma grande religião, da onde virá o grande e último rei que governará com mãos de ferro essa terra. O anticristo, o homem da iniquidade, o homem sem lei, o homem que vai negar a lei do Senhor, que vai lutar contra o povo do Israel da promessa, este é um homem que estará unindo as nações para invadir o Israel, a terra de Israel, que tem uma grande promessa, promessa essa que foi dada a Abraão, Isaac e Jacó, promessa essa que foi dada a Davi. Só que o nosso Deus, ele é um Deus que vai responder a essas nações que vão invadir o Israel literal, é um Deus que vai responder no dia da sua ira, no dia do seu furor. Vai lá comigo em Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Nós vamos ler bem rápido, mais uma vez o versículo 5 e já vamos partir para o versículo 6. Versículo 5 diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo falei. Olha só o profeta falando no passado. É por isso que muitas pessoas confundem a profecia pensando que Ezequiel profetizou somente para os dias dele. Falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Lembra Edom, o monte de Esaú? O livro do profeta Obadias, que é um livro escatológico, o povo de Edom, Esaú que se uniu com as filhas de Ismael, surgiu aquela grande religião da onde virá o grande exército de Gog e Magog. Eu também não tenho tempo para falar nisso, mas essa grande religião é contra ela que o Senhor está falando. Falei contra o resto das nações e contra Edom. Eles se apropriaram da minha terra. Olha, já se apropriaram, ou seja, é um momento em que Edom se apropriou da terra de Israel. O nosso Deus está falando no passado, ou seja, ele já está falando a respeito de coisas que não aconteceram, só que o nosso Deus está falando no passado. Como isso é possível? O nosso Deus é aquele que vê todas as coisas antes delas acontecerem. Por isso que essa profecia ela não é apenas para o período do profeta Ezequiel. Esse texto do versículo 5 já é uma profecia futura para nós hoje, que vivemos em 2024. Ele diz: Falei contra o resto das nações e contra Edom, eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma para despovoá-la e saqueá-la. Agora olha só, queridos, o versículo 6. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, assim diz o Senhor Deus. Eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o opróbrio das nações. Queridos, nós sabemos muito bem que o profeta Ezequiel, ele é um profeta do exílio. Ele é um profeta da época em que o Israel tinha sido tomado pela Babilônia.
Só que grava bem isso que eu estou dizendo. Nós estamos vendo uma profecia contra Edom e contra várias nações que rodearam Israel. Você entende que não se encaixa. A profecia ela não se encaixa na época do profeta Ezequiel. Por quê? Porque é uma profecia futura a respeito de quando os descendentes de Edom, de Esaú, de Ismael vão estar invadindo Israel, e aquelas nações, com um conjunto de nações, como já aconteceu na história, aquelas nações vão invadir Israel e vão conseguir dominar Israel. Não será um domínio por muito tempo, não será um domínio para tomar posse da nação, mas será um domínio porque Israel, o Israel literal que nós conhecemos, será subjugada. E é isso que o profeta está dizendo. Só que olha só, ele diz o quê? Eis que falei no meu zelo e no meu furor. O Senhor vai começar a ira dele no segundo período da grande tribulação, nos 3 anos e meio finais. É ali que começa a ira e o furor do nosso Deus. A ira tão falada pelos profetas, o furor tão profetizado no Antigo Testamento, é a ira que vai começar quando as trombetas começarem a soar, as 2 testemunhas vão profetizar, as trombetas vão começar a tocar, os cálices da ira vão começar a se derramar, porque Deus começa a cumprir a sua ira quando o cálice da ira do Senhor começar a se derramar. A igreja de Jesus Cristo estará na grande tribulação, mas não vai sofrer com a ira de Deus. E o grande e terrível dia do Senhor, que é o ápice da ira de Deus, é quando Jesus Cristo vai voltar e vai estabelecer o reinado dele lá no Monte Sião. Só que, queridos, ele está dizendo o quê? Que o Senhor Deus falou: e eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. É justamente a angústia de Jacó que todas as nações vão ver a vergonha de Israel, porque eles abandonaram o Senhor e não reconheceram o Messias. Olha só o versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus: levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmas. Deus estará estabelecendo um período em que as nações que vão estar ali rodeando e invadindo Israel, essas nações vão sofrer com o furor da ira do nosso Deus. É justamente quando Deus estiver reunindo essas nações no lagar de sua ira e estiver julgando essas nações no lagar de sua ira. A ira de Deus começa nos 3 anos e meio finais da grande tribulação, só que o ápice dessa ira é quando o nosso Deus, na ira do Cordeiro, estiver pisando as nações no lagar de sua ira. Olha só o versículo 8. Mas vós, ó monte de Israel, vós produzirei os vossos ramos, e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Queridos, esse versículo 8 está falando a respeito dos ramos. E quem são esses ramos produzidos? E eu preciso que você entenda algo maravilhoso que eu não tinha nem programado. Mas eu quero que você vá lá comigo em Gênesis. Vai lá comigo em Gênesis. Gênesis, capítulo 49. Gênesis, capítulo 49. Nós vamos ler... Gênesis, capítulo 49. Nós vamos ler o versículo 22, que diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Vamos ficar nesse versículo 22. Quem é José? José é filho de Jacó. Jacó é aquele que deu a bênção das mãos trocadas e disse que de um dos filhos de José, Efraim, viria a plenitude dos gentios. Agora volta comigo em Ezequiel, capítulo 36, no versículo 8. Quando o texto diz: mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis vossos ramos, o que ele está falando aqui? Ele está falando a respeito do momento em que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e permite que judeus e agora gentios fizessem parte da família de Deus. Quando Jacó profetiza sobre a vida de José, dizendo que ele seria ramo frutífero, é porque José, ele era o pai de Efraim, e de Efraim viria a salvação dos gentios.
Os gentios foram salvos por causa dessa ramificação profetizada sobre a vida de José. Nós somos aqueles enxertados na boa oliveira. Nós somos aqueles que fazemos parte agora da salvação da família de Deus por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, só que isso foi profetizado lá na vida de José. José é um ramo frutífero, e você vai ver que Efraim significa duplamente frutífero, fazendo um jogo de palavras, já sendo profetizado através da vida de José, já sendo profetizada sobre a vida de Efraim, que de Efraim viria a plenitude dos gentios, e Jesus Cristo concretiza a salvação desse ramo frutífero quando ele morre e ressuscita ao terceiro dia. Então, o Ezequiel está dizendo: mas vós, ó monte de Israel, vós produzirei vossos ramos, e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Agora, Ezequiel volta para o tempo dele e ele está dizendo o quê? Está prestes para vir. Como eu falei, Ezequiel é um profeta da época do exílio. Ele é um profeta que profetizava ali na época que Judá tinha sido invadido pela Babilônia. Só que ele já estava prevendo a vinda do Messias, que daria essa questão aí do ramo frutífero. Então Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, derrama o Espírito do Senhor, e agora nós fazemos parte da família de Deus. Se você ler João capítulo 12, dos versículos 20 ao 24, ali Jesus ele fala um pouquinho para os gregos dizendo: olha, eu não posso agora trazer salvação para vocês, gregos, mas eu preciso morrer, cair como trigo na terra, e se o trigo cair na terra e morrer, ele dá muito fruto. E que fruto é esse? É justamente esse fruto que você está vendo aí na sua tela. São os frutos que viriam a partir da nação de Israel. É por isso, queridos, que eu falei no vídeo anterior a respeito de um Israel que Deus estabeleceu lá na época de Moisés, e esse Israel, essa noiva do Senhor, essa mulher do Senhor, ela nunca deixou de existir. Deus nunca deixou de estar próximo à sua noiva, mesmo ela se prostituindo, como está descrito em Oséias. Essa noiva, Deus nunca perdeu ela de vista. Só que quando Jesus morre e ressuscita, ele estabelece a nova aliança com essa noiva. É por isso que muitos não entendem Apocalipse capítulo 12. Agora, está prometido que esses ramos, esse fruto, está prestes a vir. Olha o versículo 9. Porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Olha só, queridos. O que ele está dizendo? Porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros? Mas peraí, Deus não está com eles? Deus não estava com Israel, mas como assim voltar-me-ei? É justamente a promessa de que Jesus Cristo viria à terra para produzir esse ramo frutífero. Parece um jogo de palavras que não faz muito sentido, só que se você ouvir que, porque eis que eu estou convosco, peraí, Deus estava com eles. Deus estava com eles no cativeiro babilônico. Mas voltar-me-ei para vós outros, o que ele está dizendo? Eu vou voltar para vós outros porque eu vou enviar o meu filho. Deus pisa na terra como o próprio Deus pisa na terra, ele vem com roupa de homem, ele pisa na terra, ele vive como homem, ele morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, cumprindo a festa das primícias, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. O que ele está dizendo? Eu estou com vocês agora, aqui no cativeiro babilônico, só que eu vou voltar. Eu vou voltar como? Eu vou voltar em forma de salvação. Eu vou voltar em forma para que essa nação seja liberta, para que essa nação seja salva. Só que agora vocês serão semeados. Agora vocês serão semeados, vocês serão lavrados. O profeta Ezequiel está usando o quê? Uma linguagem da agricultura. E o que é ser semeado? Porque nós precisamos entender que quando a nova aliança ela é feita, quando a nova aliança ela é estabelecida, o povo de Deus agora precisa crer em Jesus Cristo, porque tem uma nova semente a cair em nossos corações. Até o judeu literal hoje, o Israel, né? O Israel que nós conhecemos, o israelita que vive lá, aquele que é descendente literal de Abraão, ele precisa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, esse precisa nascer como trigo para receber a salvação. Deus tem uma promessa para o Israel terreno,
mas somente receberão seus corpos glorificados, receberão a salvação aqueles que forem semeados na terra como com Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eles precisam ser semeados. Jesus Cristo morre como trigo na terra, ele é semeado na terra para produzir muito fruto. Agora, nós vemos na palavra de Deus que a igreja ela é vista como trigo porque ela está sendo semeada. Quando nós nos batizamos, nós estamos fazendo ali publicamente uma simbologia. Nós somos sepultados e nascemos para uma vida nova. O que é isso? Nós morremos para a vida velha e ressuscitamos para a vida nova. Espiritualmente, nós precisamos morrer como trigo e precisamos ressuscitar espiritualmente. Por quê? Porque Jesus Cristo estabeleceu uma nova aliança. É o que o apóstolo Paulo explicou aos Coríntios. Nós semeamos com corpo natural e ressuscitamos ou colhemos com corpo espiritual. Tremenda essa revelação que o Israel literal, ele precisa entender. Todo judeu precisa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador para continuar fazendo parte da família de Deus. Nós gentios fomos enxertados nessa boa oliveira, só que a nova aliança foi estabelecida. Agora, olha só o versículo 10. Multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, sim, toda, olha a ênfase que o texto dá, sim, toda, as cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. Aqui é uma promessa a respeito do Israel espiritual que se multiplicaria, cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, a respeito da descendência como o pó da terra, como a areia do mar, e também a respeito da descendência como as estrelas que estão nos céus, que é uma descendência espiritual. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós, a igreja, nós somos a descendência como as estrelas que estão no céu. Uma descendência espiritual a respeito dessa promessa, e Jesus Cristo nos proporcionou todas essas coisas. Multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, sim, toda. Queridos, nós fazemos parte do Israel, nós somos agora o Israel de Deus. Só que quando você olha a segunda parte do versículo, você vai ver o quê? As cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. Eu não tenho tempo para explicar isso, mas eu tenho vídeos aqui no canal explicando isso. Ele está falando aqui a respeito de parte do que vai acontecer no milênio. Eu tenho um vídeo aqui falando a respeito dos sobreviventes, está intitulado exatamente assim, falando a respeito das nações sobreviventes, que não foram inimigas de Deus, mas também não fizeram aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vão restar nações. Quando Jesus estabelecer o reino milenar, quando a igreja já estiver glorificada, a igreja reina sobre as nações restantes que não terão seus corpos glorificados. Cumprindo várias profecias de Isaías, cumprindo as profecias de Zacarias, cumprindo as profecias de Malaquias, de Miqueias, Sofonias, as nações restantes que vão subir de ano em ano para adorar a Deus no Monte Sião. O monte que será estabelecido, porque o Israel literal vão ter muitos judeus, vão ter muitos árabes que vão estar reedificando casas, porque serão as nações governadas por Jesus e pela igreja glorificada. Bom, queridos, eu não tenho tempo mais para falar a respeito disso, mas eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estou aqui te aguardando para a sequência dessas meditações a respeito das visões de Ezequiel.